dando a glória ao Senhor. Agora vamos desfrutar de um ensinamento maravilhoso. E os convido agora que abramos o nosso coração, fiquemos atentos e com muita alegria. Deixei agora com muito prazer na companhia do nosso pastor-geral da igreja, nosso amado irmão Carlos Alberto Baena Lopes. Que Deus o abençoe a todos. Irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. Que alegria tão imensa compartilhar com vocês, saudá-los e saber que nos acompanham sempre e que também muitas pessoas neste momento seguindo aí a transmissão em diferentes nações, são mais de 100 países e que reservam esse tempo, se preparam e dizem, bom, os domingos vamos separar esses minutos para buscar de Deus, para amar a Deus e para sentir a manifestação do Senhor. Isso para nós é um motivo de muita felicidade. Glória ao nome do Senhor. Por favor, pode sentar. Saudamos desde aqui da Igreja de Colina, em Bogotá. Nos alegra compartilhar que o Espírito Santo havia prometido quando começou a igreja aqui na Colômbia, em 1968, que sua palavra se estenderia por todo o país e, efetivamente, faltava um estado ou uma unidade territorial para que possam compreender melhor em outros países, para completar todo o território nacional. E essa semana, glória a Deus, a igreja começou no único estado que faltava, que é o estado de Valpés, no município, na sua capital, que é Mitu. Louvores ao Rei da Glória, porque esse é o cumprimento da promessa do Espírito Santo dada pela boca da nossa irmã Maria Luísa. E por toda a Colômbia se estenderia a igreja, e verdadeiramente é uma realidade. Também recordemos que no começo eram cidades grandes, hoje em dia são cidades pequenas, aí onde as pessoas pedem que se abram grupos, que se estabeleçam as igrejas, e também no campo, nas veredas, nas zonas rurais. É algo realmente extraordinário. O mesmo como Deus anunciava que sua palavra e se estenderia por todas as nações. Estamos felizes porque nossa irmã Maria Luísa visitou as Ilhas Maurício, que fica no continente africano, faz alguns anos atrás, e ali Deus prometeu muitas bênçãos para a igreja, que se estabeleceria, e efetivamente, irmãos, depois desta visita da nossa irmã Maria Luísa, a igreja já tem seu lugar, já funciona, está completamente estabelecida, e além disso, já foi enviado um pastor, saiu da Europa, que foi viver junto com sua esposa, ali nas Ilhas Maurício, para fortalecer a igreja. Estamos felizes porque esta semana, no sábado passado, aconteceu algo maravilhoso. Se celebraram os primeiros batismos nas águas e se batizaram 16 pessoas que são nativas de lá, das Ilhas Maurício. Glória ao nome do Senhor, é maravilhoso. Eles desde o princípio valorizaram, eles sempre assistiam às transmissões, sempre estavam atentos das pregações da nossa irmã Maria Luísa, e Deus os premiou, os abençoou grandemente. O Senhor tem dado tudo a eles, e também o Senhor, não contente só com isso, ali perto das Ilhas Maurício tem um lugar que se chama Ilha Reunião, que fica no Oceano Índico, e ali em Ilha Reunião já se fez uma reunião numa primeira convocação faz alguns meses, e já esses dias vou voltar a ter uma segunda convocação, porque tem um grupo importante em Ilha Reunião que querem buscar o Senhor com todo o coração. Glória ao nome do nosso Deus. Bendito e louvado o nome do Senhor. Quanto amamos ao nosso Deus. Igualmente estamos felizes porque, como ultimamente temos compartilhado aos irmãos sobre o audiolivro de vivências, pois é uma realidade. E muito rapidamente, irmãos,
está nos primeiros lugares de vendas, nas plataformas da Amazon, nas plataformas do Google e na plataforma da Apple a nível mundial. Glória ao Senhor! O maravilhoso que Deus faz conosco. Nos sentimos orgulhosos do nosso Deus. Na verdade, é muitíssimo poder que o nosso Deus despeja no meio de nós e nos permite ver e contemplar e apalpá-los. Glória ao teu santo nome para sempre. E precisamente para honrar o nosso Deus, que gostaria de compartilhar hoje um ensinamento sobre o Consolador. Hoje em dia, o Consolador é o Espírito Santo. Mas, para que possamos fazer essa afirmação, devemos olhar na Bíblia como aconteceu esse processo, como Deus, desde o princípio, queria consolar ao ser humano, porque o ser humano sempre pode esperar de Deus o melhor. O ser humano falhou a Deus, mas Deus tem tido misericórdia dos homens e das mulheres. Em cada época da história, Deus sempre quis se manifestar, mas sempre seu plano tem sido consolar-nos, seu plano tem sido nos ajudar, e por isso vamos ler nas nossas Bíblias, no livro de Deuteronômio, no capítulo 8, vamos ler esse ensinamento que nos dá aqui na Bíblia, no versículo número 3 e também no versículo número 4. E vamos fazer essa leitura para a honra e glória do nosso Senhor. Diz o versículo número 3, Deuteronômio 8: E te afligiu, e te fez ter fome, e te sustentou com maná, comida que não conhecias, nem teus pais haviam conhecido, para te fazer saber que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Tua veste nunca envelheceu sobre ti, nem teu pé inchou nestes 40 anos. Glória ao nosso Deus. Que consolo tão grande o que o Senhor ofereceu ao povo de Israel aqui no deserto, porque Deus estava ali provando-os, e o Senhor queria saber o que tinha no coração deles, se eles estavam dispostos a fazer a vontade de Deus ou não. E além disso, o Senhor nunca os desamparou. E diz a Bíblia que nesses versículos que acabamos de ler, porque nessa época o Pai Celestial, o Pai Eterno, era o Consolador, os consolou, fazendo esses milagres, dando pão desde os céus, quando lhes enviou o maná. Glória ao nome do Senhor. Também o Senhor fez este milagre maravilhoso no versículo número 4, que as vestes deles nunca envelheceu. Isso é algo incrível, porque é algo físico, mas assim são os milagres de Deus. O Senhor, dessa forma, demonstrou a eles que estava ao lado deles, porque ser consolado significa estar ao lado de, para brindar consolo, para brindar apoio. Quando se trata de Deus, quando se trata de um Deus que vive e de um Deus que fala, de um Deus que é real, o Senhor faz promessas maravilhosas, Ele fala aos seus filhos de uma maneira direta. É o que temos visto, por exemplo, nos estudos bíblicos, quando a nossa irmã Maria Luísa dá ali as profecias gerais, ou também quando vocês que já estão aí assistindo a transmissão, indo às congregações e têm recebido profecia, o Espírito Santo
tem falado, tem feito promessas, e o primeiro que faz o Senhor é nos consolar, é demonstrar que Ele está ao nosso lado. Bendito o seu nome para sempre. Isso significa o Consolador, ou consolar, ou ser o Consolador. E aqui também diz que nem sequer que os pés deles se incharam por nesses 40 anos, apesar que eles andaram pelo deserto, o Senhor sempre esteve ao lado deles, ajudando-os até nesses detalhes, para demonstrar que eles não estavam sozinhos, que Ele estava ali acompanhando-os. De igual maneira, Deus também fez com Adão, com Eva, porque os colocou a viver num paraíso maravilhoso, para que eles desfrutassem do melhor. E o Senhor os consolava, fazia a Ele promessas, fazia eles participantes desse paraíso maravilhoso. Mas o Senhor também os advertiu que não deviam comer da árvore do bem e do mal, senão perderiam a bênção. E eles, infortunadamente, caíram nesse pecado e fracassaram diante de Deus para desfrutar da presença desse Consolador maravilhoso que é o Pai Eterno, mesmo ali mesmo no paraíso. Assim também o Pai Celestial consolou de uma maneira muito preciosa a Noé, no mundo onde abundava o pecado, para prometer a Noé que ele o salvaria, a ele e a sua família, e que ele cumprisse uma ordem como um mandato de Deus, de se converter num pregador de justiça da palavra do Senhor, para que os corações se voltassem para Deus, para que as pessoas se arrependessem. E Noé fez esse trabalho com muito amor, com fé, com confiança em Deus, convencido que Deus o cumpriria, que o Consolador estaria a seu lado, o Pai Eterno. E verdadeiramente Noé alcançou a bênção. Quão grande é o Rei da Glória! E hoje em dia, nós também podemos ver esses milagres maravilhosos, como os que acabamos de ler, que Deus fez com o povo antigo, que não nos inflamaram os pés, que não envelheceu as roupas. E uns irmãos da igreja, a quem a empresa onde eles trabalham, disseram a eles que não poderia pagar o salário, e eles já tinham acabado a comida, e os irmãos receberam profecia e o Espírito Santo lhes disse: eu vou ajudar vocês, nunca vai faltar nada. E eles continuaram vindo aos cultos, e isso lhe agradou a Deus, e se concentravam com alegria, apesar do problema. Sabia que um Consolador estava perto deles, que não estavam sozinhos, que Deus estava ao lado deles. E efetivamente chegaram ao lugar onde moravam, e ali encontraram na cozinha umas sacolas plásticas, umas sacolas para carregar alimentos. Eles as acharam ali abertas sobre uma mesa na cozinha, e quando eles revisaram na despensa, na geladeira, estavam completamente cheias de alimentos. Glória ao nome do Senhor! É maravilhosa a obra do nosso Deus. Também, irmãos, por ter o Consolador ao nosso lado, vemos coisas extraordinárias, como, por exemplo, o que aconteceu a um irmão, que ele tinha uma dificuldade com seus documentos na parte da migração e foi preso
e levado a um lugar de reclusão, uma prisão de imigrantes, enquanto se definia sua situação migratória, se procedia ou não à deportação. Mas o irmão tinha a promessa do Espírito Santo, que Deus o ajudaria, que ele sairia em frente, que ele não estava sozinho. Ele é uma pessoa que tem tido um bom comportamento, tentava de fazer as coisas agradáveis a Deus. E, irmãos, o que aconteceu? Que um dia, estando o irmão ali na sua cela, chegou ali na sua cela, nesse lugar de reclusão, chegou outra pessoa que também havia sido presa, apreendida e levada para o mesmo lugar. E quando viu a ele, olhou para ele e disse: "Você?" E ele respondeu: "Como assim você? Por que me disse isso?" Ele disse: "É porque eu sonhei, antes que me trouxessem para cá, eu tive um sonho contigo." Ele disse: "O que você sonhou?" E ele contou: "Sonhei que me dizia no sonho que eu falasse para você, que não se preocupasse, que você não está sozinho e que em 8 dias você vai sair." Então, o irmão lhe disse: "Como assim? Que em 8 dias vou sair? E pela manhã ou pela tarde? Porque se sair pela manhã, é para que seria deportado. Porque pela manhã saíam os que iam ser deportados, os que iam ser expulsos do país. E se é na parte da tarde, é porque vão dar eles o documento e vão ali regularizar sua situação." Ele disse, lhe respondeu a pessoa: "Está bem a sua pergunta. No sonho me dizia que dentro de 8 dias sairia na parte da tarde." E efetivamente assim aconteceu. Exatamente como Deus mostrou o sonho a essa pessoa. 8 dias depois, na parte da tarde. Porque o Consolador estava aí. Isso é maravilhoso. Ver essas obras materiais, ver esses milagres, ver este poder tão sublime do nosso Deus ao nosso lado. Glória ao Senhor. Mas também o Pai Eterno foi consolador na antiguidade. Ele consolou o povo, ele foi que fez os milagres, ele fez as maravilhas. Ele também, o anjo de Jeová, se manifestava, guiando o povo, como coluna de fogo à noite, na nuvem durante o dia. Mas Deus Pai esteve por trás de todas essas manifestações maravilhosas no meio do povo de Israel. Só que depois, Deus também quis ensinar a todos nós que viria outro Consolador e que esse Consolador era o Senhor Jesus Cristo. Por isso, vamos ler em Isaías, capítulo 51, sobre desse novo Consolador que viria, que seria o Senhor Jesus Cristo. Leamos em Isaías 51, no versículo número 1 e os seguintes, onde, por exemplo, no versículo número 3, diz aqui: "Certamente consolará o Senhor a Sião." Quando aqui diz Senhor, se refere ao Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus Cristo é Deus, como ensina em Isaías, como ensina nos Salmos e nos Profetas, e que estaria a cargo de consolar ao povo seria o Senhor Jesus Cristo. Como consolaria o Senhor Jesus Cristo ao povo nesse momento? Ele consolaria, como diz a Bíblia, no versículo número 4, aqui: "Atendei-me a mim, povo meu, e inclinai os ouvidos, nação minha, porque de mim sairá a lei, como uma nova lei, que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo." Glória a Deus. Que maior consolação que o Evangelho? Se o Evangelho é maravilhoso, o Evangelho está o perdão dos pecados, no Evangelho está a vida eterna. Glória a Deus. Que mais podemos pedir? Não há mais nada que pedir.
Realmente isso já é tudo e efetivamente essa é a consolação que o Senhor Jesus Cristo traria com promessas maravilhosas, com milagres, com obras extraordinárias, com ensinamentos belíssimos e que tomaria da lei e daria a ela um alcance espiritual para que nós, hoje, neste Evangelho, tivéssemos esse apoio do Espírito Santo de Deus também, glória ao Senhor, para poder cumprir tudo e para que vivamos para sempre, glória ao Senhor, para que alcancemos a vida eterna. Isso é maravilhoso. E também pensar que o Senhor Jesus Cristo, que é a cabeça da igreja e que constituiu a igreja, se manifestou a nossa irmã Maria Luísa, quando nossa irmã Maria Luísa tinha 8 anos, e ele disse: ajuda-me a escolher as almas para o reino. Que bênção tão grande! O mesmo Senhor Jesus, porque ele disse a nossa irmã Maria Luísa isso, que ajudasse. E esse é o trabalho que tem feito a nossa irmã Maria Luísa. Isso é um trabalho maravilhoso por todas as nações. Por isso nos dá tanta emoção compartilhar com vocês e com todas as pessoas que se conectam à transmissão e que valorizam o que estamos vivendo. Temos que valorizar muito, porque assim como diz o verso 2, olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque quando não era mais que apenas um, chamei-o e o abençoei e o multipliquei. É bonito também a pessoa saber de onde saímos, dessa promessa, uma promessa feita pela boca da nossa irmã Maria Luísa, e uma promessa que Deus fez a 4 pessoas aqui em Bogotá e que hoje em dia já se estendeu por todas as nações. Glória ao Senhor. Valorizar tudo que Deus nos tem dado e sentir essa alegria de saber que o Senhor Jesus Cristo, que nos tem dado essa bênção e que inclusive está presente hoje, porque assim aconteceu a uma senhora que todavia não conhecia a igreja, tinha muitos problemas no seu lar e ela sempre orava para o Senhor Jesus, clamava a Deus e falava ao Senhor Jesus e dizia: Senhor, se tu existes, Senhor Jesus, se tu existes, manifesta-te a minha vida, fala-me. E um dia, num sonho, ela teve uma experiência espiritual maravilhosa, no qual viu um ser muito alto, resplandecente, que lhe dizia: busca a minha igreja. E ele dava o nome da nossa igreja, essa igreja, glória ao Senhor. É maravilhoso porque ela guardou claramente o nome da nossa igreja e foi o Senhor Jesus Cristo que se manifestou para a consolação, para demonstrar para ela que ela não estava sozinha, que o Senhor Jesus Cristo vive, Ele é Deus, que Ele consolou a esse povo de Israel, que abriu seu coração para recebê-lo e que também, a partir desse momento, quando a irmã, quando essa pessoa veio à igreja e recebeu profecia, o Espírito Santo lhe disse: eu fui quem te trouxe e vou transformar o seu lar, haverá paz no seu coração. E efetivamente, e pouco tempo depois, o seu esposo chegou à igreja e hoje em dia ela tem um lar maravilhoso. Glória ao nome do nosso Deus. Porque não está sozinha, glória ao Senhor. Porque Deus está ao seu lado. Porque foi consolada. É um trabalho maravilhoso. Cada um em sua época. O Pai Eterno consolou o povo antigo, o povo de Israel. E logo o Senhor Jesus Cristo, a esse remanescente, esse restante do povo, no qual ele é descendente. E aí ele formou sua igreja. E o mesmo Senhor Jesus Cristo nos prometeu que nos enviaria outro Consolador. Glória a Deus. E essa é uma bênção preciosa, porque o Senhor
nos fez esse anúncio que estaria no meio de nós, e o encontramos em Isaías 66, no versículo número 12. É uma manifestação do Espírito Santo, do Espírito de Deus, uma manifestação maravilhosa, porque é uma manifestação com um consolo e com um amor paternal de pai para o filho, ou como a mãe ama seus filhos e os amamenta, ou os coloca em seu colo para dar carinho e protegê-los. E assim, belamente descreve o profeta Isaías, quando no versículo número 12 diz, em Isaías 66, porque assim diz o Senhor, eis que eu estendo sobre ela a paz como um rio. As pessoas que chegam à igreja ou que começam a viver a manifestação do Espírito Santo sentem muita paz, glória a Deus. Todos, só de ver a transmissão, temos muita paz. E a glória das nações como uma torrente que transborda. E mamareis, nos braços sereis trazidos. Aí dá a entender que todas as nações serão trazidas e vamos a desfrutar da bênção de Deus. E tem também uma irmã que se congrega na igreja na África, em Burundi. A irmã chegou triste à igreja porque seus 3 filhos tinham problemas. E ela testifica e diz, todos os meus filhos estão bem, todos na igreja. E a todos tem abençoado no material. E há um que já está construindo a sua própria casa, o outro não conseguia a licença de dirigir, agora já tem, agora já trabalha dirigindo ônibus, mas como se isso fosse pouco e já vai conseguir comprar o seu próprio ônibus, glória ao Senhor. E o outro filho também está muito bem, conseguiu uma casa perto do seu trabalho e pode ir à igreja, tudo em função de Deus e com essa paz maravilhosa. E aqui diz, e sobre os joelhos sereis mimados. Isso é o que nós vivemos aqui na igreja, como Deus nos cuida, nos dá carinho, está ao nosso lado, uma irmã no qual o Espírito Santo lhe disse que la curaria, que iria ajudá-la na sua enfermidade, ela teve câncer, e já tinha feito mais de 10 quimioterapias, o tratamento médico, e ela disse que não experimentou o que usualmente vive as pessoas que estão submetidas às quimioterapias, e ela não sofreu isso, ela estava cansada, e no momento que já sentia esse esgotamento, esse cansaço, que iriam fazer um procedimento final e que tinha um risco, teve um sonho com a nossa irmã Maria Luísa, no qual nossa irmã lhe dizia, você é uma mulher muito valente e Deus vai premiar, e isso é o último que tem que fazer, porque vai ter uma saúde maravilhosa, e assim aconteceu. Glória ao nome do Senhor. Esse é o consolo de Deus, isso é maravilhoso, porque é o consolo de Deus, sempre. Nosso lado, por isso diz, no versículo 12 no final, e sobre os joelhos sereis mimados. Verso 13, como aquele a quem sua mãe consola, estamos falando do Consolador, assim os consolarei a vocês, disse o Espírito Santo, que é quem faz esse trabalho hoje, glória ao Senhor. Nos sentimos privilegiados, nos sentimos felizes, nos sentimos orgulhosos, não nos preocupemos com nada, somente por buscar a Deus, por amá-lo, por orar, por andar bem, por agradar a Deus e ponto. Tudo tem solução, Deus está ao nosso lado, não estamos sozinhos, glórias ao Senhor. Temos o seu consolo. Ele nos ensina, Ele nos guia, não nos deixa nos desviar, nos apoia. E isso vemos em João, no capítulo 14, no versículo número 15. João 14, versículo 15. Ensina a Bíblia esse ponto
Se me amais, guardai meus mandamentos. É dizer, é o que temos que fazer, temos que seguir os mandamentos. Se eu amo a Deus, se a pessoa cumpre os mandamentos, a doutrina está composta por mandamentos e pelos ensinamentos que o Espírito Santo nos dá. Diretamente nos fala. Vamos ser consolados, glória a Deus. E eu creio que todos queremos o consolo de Deus. Quem tem desfrutado desse consolo maravilhoso do Senhor? De ser consolado pelo Espírito Santo? Glória a Deus! Por isso, no verso 16 diz, e eu rogarei ao Pai, e vos darei outro Consolador. Quando diz outro Consolador, se referia que já não seria mais o Senhor Jesus Cristo, o Consolador, e nem o Pai Celestial, senão que esse outro Consolador era o Espírito Santo, bendito Senhor, para que esteja conosco para sempre, a dizer, até o final dos tempos, até quando o Senhor venha nas nuvens a recolher a sua igreja. Glória a Deus! Quão bem-aventurados somos! Somos os mais bem-aventurados entre os homens, poder ler na Bíblia o que lemos, poder entender, poder viver. Glória ao Senhor! Nos sentimos abençoados, nos sentimos muito confortáveis, muito felizes na vida, e porque sabemos a quem seguimos e diante de quem estamos. Nosso Deus, o amamos com todo o coração. Esse Consolador que está no verso 26, mas o Consolador, seguindo aqui a pontuação, vírgula, diz o quê? O Espírito Santo, vírgula. A quem é o Consolador? O Espírito Santo. Ele que é o Consolador. Ele que está aqui, nos tem dado os dons, nos tem dado o dom da profecia. Aqueles que chegaram hoje pela primeira vez, para que possam receber a profecia ao final do culto. E o Espírito Santo nos vai consolar, glória ao Senhor. E vai ser maravilhoso. E também o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, imagine-se. É o Pai, Filho e Espírito Santo, um só Deus verdadeiro? Não são três deuses. Todos fazem a sua função de nos consolar, glória ao Senhor. São maravilhosos. Nosso Deus, o Pai, nosso Deus, o Filho, nosso Deus, o Espírito Santo, e todos um só Deus, um Deus verdadeiro. O quanto amamos esse Consolador maravilhoso, que cada um desempenhou a sua função em diferentes épocas. Também nos vai ensinar todas as coisas. O Espírito Santo nos vai ensinar todas as coisas. Por isso nós devemos estar felizes, porque Ele está do nosso lado. E tem uma irmã a quem lhe notificaram que ela estaria, que na empresa onde ela trabalha, estaria fazendo um corte de 50% dos funcionários, e ela ficou angustiada. Independente da sua angústia, ela veio congregar, isso é maravilhoso, veio buscar de Deus, e durante o louvor no final, lhe deram profecia, e por meio do dom da profecia, o Espírito Santo a consolou e lhe disse: não te preocupes com o seu emprego, que ao contrário, que tudo vai sair bem. E no dia seguinte, ela sentiu paz e esperança, porque isso é uma consolação. E tinha o Espírito Santo ao seu lado, e a promessa. E no outro dia, quando chegou lá na sua empresa, se encontrou que efetivamente era uma realidade, que estavam despedindo muitos funcionários, mas ela foi promovida e aumentaram o seu cargo, aumentaram o seu salário. Glória a Deus por sua consolação. Bendito é o Senhor. E vamos agora ler em João 15, 26. Em João 15, 26 tem algo muito bonito, porque diz que o Consolador também está encarregado que nós amemos ao Senhor Jesus. Isso é precioso, porque nós sempre temos visto na Bíblia, temos visto também a nossa irmã Maria Luísa,
que nos coloca em alto nome do Senhor Jesus Cristo como Deus, e efetivamente o Senhor Jesus Cristo é Deus, e como devemos amá-lo como nosso Deus, e respeitá-lo e valorizá-lo. E Ele, mesmo o Espírito Santo, nos ensina isso. É precioso porque o Espírito Santo dá testemunho dele. E diz no verso 26, aqui em João 15, 26. Estamos todos aí? Porém, quando vier Consolador, a quem do Pai... Aqui estão falando de quem? Do Consolador. Que é quem? O Espírito Santo. A quem o Pai enviaria, diz o Senhor Jesus. Aí está o Pai e o Senhor Jesus. E o Espírito da verdade, que não nos engana, no qual procede do Pai, ele dará testemunho sobre mim. É dizer, dará testemunho que ele é o Filho de Deus, glória ao Senhor. Que ele é Deus, dizia o Senhor Jesus Cristo. E efetivamente, isso é uma realidade. Tem uma irmã que no louvor faz pouco tempo, se concentrou muitíssimo. Nossa irmã Maria Luísa, em certa oportunidade, tinha ensinado a igreja, tinha dito: vocês sentam em seu coração o louvor que aí está o Senhor Jesus. Sinta sim, sinta que aí está o Senhor Jesus, que o Senhor Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo. Se você quer falar em línguas, sinta isso. E a irmã sentiu isso e se emocionou, começou a louvar: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Todo feliz louvando, e neste momento teve uma visão. De onde provém as visões? Quem a dá? O Espírito Santo. O Espírito Santo dá as visões, o Espírito Santo dá os sonhos, e o Espírito Santo fala em profecia. E deu a ela uma visão, e na visão viu um ser altíssimo, que resplandecia também, não podia ver o rosto. Quando o viu, se comoveu, e que mais ainda louvava, e nesse momento começou a falar em línguas, glória a Deus. Aí o Espírito Santo, com a visão que lhe mostrou o Senhor Jesus, e ensinou a ela que o Senhor Jesus Cristo existe, Ele é verdade, que Ele vive eternamente, porque é Deus, e que Ele batiza com o Espírito Santo, glória ao Senhor. Maravilhosa a obra do nosso Deus. E também, irmãos, em João 16, no versículo número 7, ensina a Bíblia sobre o Espírito Santo, sobre o Consolador, o Espírito Santo. Mas eu vos digo a verdade, convém que a vós que eu vá, porque se eu não for, ali o Senhor Jesus Cristo era o Consolador, não vai vir, não vai poder visitar o outro Consolador, que nos tratará com tanto amor e com tanta misericórdia, porque mesmo quando a pessoa está cometendo um erro, o Espírito Santo sempre segue sendo paciente, tendo misericórdia de nós. E diz, quando líamos da palavra mimar, é que é amar, querer, e a palavra mimar vem lá onde Isaías profetizou, e diz que seremos mimados. Aí vem a palavra, em Isaías que nós líamos, diz: o Consolador não viria a vós, mas se eu for, vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É dizer, do pecado, porque não crê em mim, da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais, e do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Definitivamente, o Espírito Santo é quem nos vai ensinar todos os mandamentos. Maravilhoso, glória a Deus. Os mandamentos fazem parte da doutrina, e o Espírito Santo é o Consolador, nos vai nos ensinar, aprofundar cada detalhe. E o Espírito Santo, a cada um de nós, de maneira individual, vai ensinar se está atuando bem, se não está atuando bem, se está fazendo bem alguma coisa, ou se não está, e qualquer ação. Hoje em dia é precioso ver também como o Consolador, o Espírito Santo, nos está dando ensinamentos.
E tem vários irmãos que têm tido experiências nas quais entendem que estão fazendo algo mal, estão fazendo coisas ruins. Os irmãos estão colocando a buscar a inteligência artificial, para perguntar à inteligência artificial, por exemplo, o que é a fé? Então a inteligência artificial começa a responder-lhes, mas a inteligência artificial jamais vai lhe dizer que a fé vem ouvir a palavra de Deus, que a palavra de Deus temos que ouvir em profecia, em sonhos e visões. Jamais vai dizer isso. E as pessoas também perguntam, explica-me o que consiste a fé. Quando a pessoa tem fé ou confiança em Deus, imagine-se, já o Espírito Santo está corrigindo os irmãos. Nunca a inteligência artificial vai dizer que começa o caminho da fé quando Deus nos fala diretamente. Tem que falar em profecia, em visões ou em sonhos para lhe fazer promessas. Se Deus não te fala, não há fé, porque você não tem palavra e promessas em que esperar. E isso nunca vai se encontrar na inteligência artificial, porque a inteligência artificial é um programa que começa a buscar informações de todos os lados. O que faz é juntar muitas informações de teorias, da ciência, da teologia, e junta tudo, mescla, e aí te dá uma resposta. Então termina a pessoa tentando a Deus, como que provando a Deus, como que dizendo, não é suficiente o que Deus nos dá? Não temos um consolador muito grande, que não só nos consola, mas que está ao nosso lado e adicionalmente nos ensina todas as coisas? Glória a Deus! Nós temos esse Deus maravilhoso que o amamos, e Ele é quem ensina cada um de nós, e agora está nos ensinando também aos irmãos, e que nós também nos cuidemos. Glória a Deus! Glória a Deus que o Senhor nos ensina tudo para que nos cuidemos e não vamos falhar com o Senhor. Nunca Deus vai ensinar a inteligência artificial os seus mistérios, porque tudo Ele ensina diretamente através do Espírito Santo, e assim devemos valorizar e entender que isso já é mais que o suficiente para termos tudo na nossa vida. Vemos muitas coisas que não podemos entender, que todavia Deus ainda não nos ensinou, mas a cada dia Ele vai estar ensinando mais e mais. Glória ao Senhor, mas é o Espírito Santo, não a inteligência artificial. E outra coisa, também tem irmãos que diz a máquina, diz ali ao computador, na inteligência artificial, faça-me um resumo do estudo bíblico. Faz um resumo das transmissões do domingo, da pregação. O que vemos aí? Aí as pessoas, o Espírito Santo está mostrando que as pessoas estão bem ou estão mal. O que vocês acham? E isso é muito mal, porque isso é um comodismo. Fazer as coisas de forma cômoda não está bem, porque não é desfrutado as coisas de Deus, porque as coisas de Deus é maravilhoso, porque é de Deus, porque é Ele que nos dá tudo. E também dá esse conhecimento à nossa irmã Maria Luísa, glória ao Senhor. E na pregação, tudo que se ensina é dado pelo Espírito Santo. E para nós desfrutarmos, ouvi-lo, para que nós amemos, para que abramos nosso coração, que o aceitemos, para que cremos, para que sigamos, que se faz isso. Essa emoção de quando se prega, tudo o que se experimenta, que se sente neste momento, quando essa igreja está congregada, aí onde se dá a mudança em nossos corações também, e aí onde Deus nos transforma, glória ao Senhor. Então, o que faz o resumo perde tudo isso. Além disso, com um verso da Bíblia, a inteligência artificial pode interpretar uma parte só, mas o verso tem 4 ou 5 formas de ser vista, de ser entendida a doutrina. Então fica tudo pela metade. Glória ao Senhor, que Deus está conosco e seu Consolador, guiando-nos, ensinando-nos a verdade. Louvores ao nome do Senhor. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos orar ao nosso Deus por nossas petições especiais. E vamos pedir ao Senhor que nos dê sua cura espiritual, física, nos liberte, que tire de nós
todas as bruxarias, feitiçarias, maldições hereditárias, espíritos de doença, espíritos de morte, de perigos, de acidente, de furtos, perigos de morte, de todo mal que age em nosso caminho e, ao contrário, vem todo bom em nossa vida. E sempre vamos pedir ao Senhor também que nos ensine sua verdade, glória ao Senhor, e que nos console e que tenha misericórdia de nós. A esse Deus vivo que nos consola, glória damos a seu santo nome. Bendito o nome do nosso Deus, Senhor da glória. Te amamos com todo o nosso coração. És maravilhoso, és divino. É, Senhor, nossa felicidade. Tu é o Deus vivo. Tu é o Deus que fala, o Deus que vive para sempre, o Deus que nos consola. Consolastes o povo antigo, consolastes o povo de Israel. É o Deus que consolaste também os remanescentes, o povo de Israel naquele momento. E logo depois deixaste, Senhor, esse evangelho com teu consolo para a tua igreja, com o Espírito Santo, que hoje desfrutamos das suas bênçãos. Obrigado, Senhor. Te pedimos que sempre nos ensine os seus caminhos e não nos deixe errar e se equivocar, e que o Espírito Santo nos ensine e que tu tenhas misericórdia de todos os nossos erros que cometemos. Te pedimos, Senhor, que cada dia cumpra as suas promessas que tem feito para a sua igreja e que tu, Senhor, sigas estendendo a sua palavra por todas as nações, porque tem muitas pessoas, Senhor, que não conhecem sobre o Senhor Jesus Cristo e não desfrutam da sua manifestação, do Evangelho. Tampouco o Espírito Santo não sabem do plano que o Pai Eterno e o Senhor desenhou, preparou para salvar o ser humano, e pedimos, Senhor, que cumpra dessas promessas, que a sua palavra se estenda, e te pedimos, Senhor, neste momento, tira da nossa vida bruxarias e feitiçarias, maldições, espíritos de enfermidade, espíritos de morte, todo o mal que nos cerca, Senhor, tudo, Senhor, que o mal que impede as nossas vidas espirituais, tira as ataduras, tira a incredulidade, tira os vícios, Senhor, as debilidades da carne, tira, Senhor, as armadilhas do maligno, os perigos e os males, e faz uma cura maravilhosa, tira as enfermidades incuráveis, tira as enfermidades de morte, e dá a libertação, milagres no seu povo que te clama, nos que confiam em ti, Senhor, os que fazem neste momento algo em seu coração, te pedindo, que creem, dá, Senhor, a que cada um está sentindo no coração, que eu receba, Senhor, que receba o que está pedindo a ti nesse instante, Senhor, ou o que necessita, ou o que deseja, e também, Senhor, na vida espiritual, os dons espirituais, o poder do alto, as libertações, a transformação de vida, também, Senhor, nas suas vidas materiais e na vida do trabalho emocional, no seu lar, com os filhos, que o Senhor faça milagres, que o Deus da glória se manifeste, que nosso Senhor realize, no nome, que é sobre todo nome, o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Glórias ao nome do Senhor. Bendito nosso Deus. Vamos, irmãos, cantar o coro 138, Cristo Consolador. Coro 138. Não há outro
Louvado o nome do nosso Deus. Quanto amamos o Senhor com todo o nosso coração. Irmãos, lhes envio um abraço muito forte, que Deus os abençoe e que Deus os guarde e que Deus cada dia siga se engrandecendo com seus milagres e suas maravilhas no meio de todo o seu povo e nações que amamos e o adoramos com todo o coração. Glória a Deus. Bendito Senhor. Até breve.